Olá, hoje nós vamos iniciar nossa aula número 10 e nessa aula nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos no processo penal, tá? Então nós vamos falar de recursos focado nos recursos em matéria penal. Então vamos lá, qual é o conceito de recurso, né? Quando eu falo de recurso, eu estou me referindo a um meio que é voluntário das partes, ou seja, um meio que as partes podem se utilizar voluntariamente, tá, com o objetivo de impugnar as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Ou seja, quando o juiz ele profere uma sentença, tá, quando ele profere uma decisão no processo, aquela parte que não se sentir satisfeita com aquela decisão, ou aquela parte que se sentir prejudicada com aquela decisão, ela pode apresentar um recurso, tá? E esse recurso, ele tanto pode ser em decorrência de uma decisão, né, definitiva, tá? De uma sentença que põe fim ao processo, tá? Como também a possibilidade de recursos em relação a decisões interlocutórias tomadas no curso do processo, tá? E nós vamos analisar nas aulas futuras algumas as espécies de recursos no processo penal, tá? Quais são as características desses recursos? Quais são as características que esses recursos têm, tá? Esses recursos eles têm que ser anteriores à preclusão, tá? Ou seja, se o direito de reclamar, se o direito de impugnar, se o direito de rediscutir aquela decisão, ele já está precluso, tá? Eu não tenho mais como apresentar um recurso, não tenho mais como interpor um recurso, tá? Então, uma de suas características é que o recurso ele tem que ser anterior à preclusão daquele ato ou daquela decisão que está sendo impugnada. Os recursos eles não vão criar uma nova relação processual, ou seja, se eles estão discutindo, se eles estão impugnando uma decisão que foi tomada naquele processo, o recurso ele vai ser interposto dentro daquele próprio processo, não vai ser uma ação autônoma, tá, que vai se discutir aquela questão. Eu discuto no próprio curso do processo, embora quem vai decidir sobre aquela questão que eu estou impugnando, sobre aquela questão que eu não concordo, é a instância superior, tá? Outra característica é a voluntariedade, ou seja, esses recursos eles são voluntários. Por quê? Porque a sua interposição depende sempre da vontade daquela pessoa que está recorrendo, que é chamado de recorrente, tá? Então, a interposição do recurso sempre vai ficar adstrita à vontade do recorrente, daquele que pretende rediscutir aquela questão numa instância superior, tá? Os recursos no processo penal, eles podem ser classificados como recurso de fundamentação livre ou vinculada, tá? Recurso ordinário ou extraordinário, e recursos com devolutividade plena ou limitada. Vamos lá. O que é um recurso com fundamentação livre ou vinculada? Significa que, se ele é um recurso de fundamentação vinculada, quer dizer que a lei expressamente vai dizer o que pode ou não ser alegado naquele recurso. Por isso que ele é de fundamentação vinculada, ou seja, a lei ela vai dizer para o recorrente, para quem está recorrendo, os limites de sua fundamentação, ou seja, a lei já diz o que é que eu posso fundamentar em relação àquele recurso. Em relação à fundamentação livre, o próprio nome já diz, né? Fundamentação é livre, eu posso fundamentar o que eu bem quiser, o que eu bem entender, tá? Recurso ordinário ou extraordinário, tá? Quando eu falo de um recurso ordinário, a matéria que é discutida nesse recurso é a matéria de fato ou de direito, tá? Então, num recurso ordinário, eu posso discutir tanto a matéria de fato como a matéria de direito, ou ambas as matérias.
Em se tratando de recursos extraordinária, a única matéria que pode ser discutida nesse tipo de recurso é somente a matéria de direito. No recurso extraordinário não se discute matéria de fato. Recurso com devolutividade plena ou limitada. O que significa isso? É um tipo de recurso que se a devolutividade ela é parcial, tá? Só uma parte da sentença é recorrida. Então, a gente costuma dizer que é um recurso em parte. Por quê? Porque eu só discordo de parte da sentença. Eu não estou recorrendo da sentença na sua plenitude, tá? Então, um ou dois itens, ou sei lá, uma parte dessa sentença foi o que me deixou descontente, foi o que eu senti que houve prejuízo. Então eu estou recorrendo desta parte da sentença que eu discordo. A outra parte, a concordância, eu não tenho que recorrer, tá? A devolutividade plena, tá? Significa a discussão da sentença em sua plenitude. Eu estou discutindo toda a sentença, eu não concordo com toda a sentença. Então eu acho que toda aquela sentença me causou prejuízo, né? Eu não concordo com toda aquela sentença e eu quero que seja reformada toda a sentença e não parte desta sentença, tá? Passamos agora para os princípios recursais. Eu passei para vocês, no material aqui escrito que eu já enviei, um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o que é princípio, né? E como vocês podem ver aí no material escrito, ele entende que princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito, e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, né? E servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há no nome do sistema, que há no nome sistema jurídico positivo, tá? Em outras palavras, quando eu falo de princípios, né, eu estou falando daquilo que vai me alicerçar dentro de um processo, que vai me dar alicerce, às vezes, para tomar uma decisão em relação a um processo, que vai me alicerçar, que vai me dar direcionamento, que vai me dar fundamentação, tá? E às vezes o legislador, quando ele vai, às vezes não, o legislador, quando ele vai criar as normas, tá? Ele não cria a norma sem observar os princípios que são inerentes àquela norma que ele pretende criar, tá? Então, quando alguém vai criar, o legislador busca a criação de algum tipo de norma, tá? Há-se um estudo sobre princípios que são inerentes ou que estão, de certa maneira, relacionados àquela norma que vem a ser criada, tá? Então vamos lá, primeiro princípio do duplo grau de jurisdição, tá? O que significa esse princípio? Esse princípio é uma garantia, é uma segurança que é dado ao litigante no processo penal de que ele pode, se ele for parte vencida no processo, ele pode submeter aquela matéria que ele não concorda ou toda aquela sentença que ele não concorda a uma nova apreciação jurisdicional, tá? E essa nova apreciação jurisdicional será feita por uma instância superior àquela que julgou aquele processo no qual a sentença ele não concorda, tá?
eu trouxe também o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima, no qual ele diz o seguinte, que o duplo grau de jurisdição deve ser entendido como a possibilidade de um reexame integral da decisão do juiz ou a cor, a ser confiado a órgão jurisdicional diverso do que a proferiu, e de hierarquia superior na ordem judiciária. No ordenamento pátrio, esse duplo grau de jurisdição é exercido, em regra, pelo recurso de apelação, cuja interposição pode devolver ao juízo ad quem o conhecimento de toda a matéria de fato e de direito, apreciada na instância original. Isso ele fala no Manual de Direito Penal, tá? De 2011, página 75. Então, esse duplo grau de jurisdição é aquilo que eu falei para vocês, é a oportunidade que se tem de se rediscutir aquela decisão de uma instância inferior no todo ou em parte, né, sobre aquilo que eu discordo na decisão, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu acho que causou prejuízo ao réu ou às vezes ao Ministério Público, porque tanto o réu quanto o Ministério Público podem recorrer da decisão proferida pelo juiz. Então, se o Ministério Público não concorda com a sentença de absolvição, ele pode recorrer. Se o réu não concorda com a sentença de condenação, ele também pode recorrer. E como eu disse, sempre para a instância superior àquela que proferiu o julgamento, tá? Princípio da taxatividade. O que quer dizer o princípio da taxatividade? Tá? Quer dizer que a lei, a própria legislação, tá? Ela já prevê o cabimento daquele recurso, tá? Por isso que fala-se taxatividade, já é taxado pela norma, né? Que tipo de recurso, tá, é aceito em relação a determinada decisão, e quais são os efeitos que aquele recurso pode produzir, se são efeitos devolutivos, efeitos suspensivos. Depois nós vamos ver isso adiante. Mas quando se fala de taxatividade, é justamente aquela previsão legal em relação ao respectivo recurso que se vai apresentar, tá? Princípio da dialeticidade, tá? Significa que todo recurso, ele é reconhecido, em todo recurso, tá? É reconhecido o direito de reação, tá? Significa que você não está adstrito a ficar, digamos assim, imóvel em relação à decisão, tá? Todos têm o direito à reação em decorrência de uma decisão que foi proferida num processo, tá? O princípio da unirrecorribilidade, tá? É a ideia de que contra cada decisão é cabível apenas um recurso, tá? Por isso que vem a palavra de único, tá? Então, a regra geral, tá? Em relação a uma determinada decisão, eu só posso apresentar um tipo de recurso, tá? Cada decisão recorre a um tipo de recurso. Eu não posso apresentar 2, 3, 4 recursos ao mesmo tempo em decorrência de uma única decisão, tá? É lógico que toda regra tem exceção, né? E a gente encontra essa exceção às vezes nos casos onde há um julgamento, tá? E esse julgamento, na decisão, o juízo ele afronta legislação infraconstitucional e legislação constitucional, tá? Então,
nós estamos no julgamento de segunda instância, né, por um tribunal do estadual ou por um tribunal regional federal, né, e o juiz, o desembargador, né, a turma, ao proferir a sua decisão, essa decisão ela afronta norma de legislação infraconstitucional e afronta o texto constitucional também. Neste caso, tá, há a possibilidade de se apresentar dois recursos. O recurso especial, né, que vai afrontar a decisão naquilo que ela fere a legislação infraconstitucional, e o recurso extraordinário, que vai afrontar a decisão naquilo que ela fere o texto constitucional. O recurso especial será encaminhado ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, tá bom? Depois nós temos o princípio da fungibilidade, tá? Esse princípio da fungibilidade, ele está lá no artigo 579 do Código de Processo Penal, que ele diz o seguinte, que se o recurso for interposto de maneira errada, tá? Ele pode ser reconhecido pelo recurso que efetivamente seria o correto, tá? Mas como assim, né? Então, por exemplo, se o juiz de primeira instância sentenciou o processo, ele decidiu, e ele condenou o réu a um determinado tempo de cumprimento de pena, tá? E aí o advogado, ele tem que entrar, se ele quer recorrer, ele tem que interpor o recurso de apelação. E aí suponhamos que o advogado, ele faça tudo de acordo com um recurso de apelação, porém ele coloca como vamos lá, recurso especial, por exemplo, tá? Por esse princípio da fungibilidade, né, e entendendo-se que ali o advogado, realmente o que ele está discutindo tem fundamento num recurso de apelação e não num recurso especial. Pelo princípio da fungibilidade, embora ele tenha colocado como recurso especial, pelo princípio da fungibilidade, o recurso dele é aceito, tá? Como o recurso de apelação, que era o recurso devido naquele momento, tá? Tem um ensinamento do Guilherme de Souza Nutti, que eu também separei para vocês. Ele diz o seguinte, né? Ele diz que o princípio da fungibilidade dos recursos significa que a interposição de um recurso por outro, inexistindo má fé ou erro grosseiro, vê que é importante, ó, não posso também agir de má fé, tá? Não impedirá que seja ele processado e conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é o caso de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou controversa na doutrina ou na jurisprudência, é possível que a opção a opção feita seja devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente avaliada. Erro grosseiro é aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da parte, isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma divergência doutrinária e jurisprudencial, tornando-se absurdo o equívoco, justificando-se a sua rejeição, tá? Ele fala isso lá no Código de Processo Penal comentado, a 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, tá? A Ada Pellegrini Grinover também, ela fala sobre esse princípio, e ela diz o seguinte, que o princípio da fungibilidade previsto expressamente no CPP pelo artigo 579, tá? Diz que o recurso erroneamente imposto pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má fé.
Há, nesse caso, o aproveitamento do recurso erroneamente interposto mediante sua conversão no adequado, em homenagem a um princípio de que o processo não deve sacrificar o fundo pela forma, tá? Ada Pellegrini Grinover, tá? E Antônio Scarance Fernandes, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filhos. Eles falam isso no Recursos no Processo Penal, 6ª edição da editora Saraiva, tá? São dois conceitos que deixam bem claro esse princípio da fungibilidade. Depois nós temos o princípio da disponibilidade, tá? Ele decorre daquela natureza voluntária do recurso, tá? Essa disponibilidade que a parte tem de exercer ou não, de fazer ou não esse exercício desse direito recursal que ela tem, tá? Então, a possibilidade de recorrer está lá. E a parte, em decorrência da sua vontade ou não, do seu desejo ou não, ela vai interpor o recurso que for cabível naquele momento, que for necessário naquele momento. Então, ela dispõe, tá, dessa vontade de querer ou não apresentar o recurso. Depois nós temos o princípio da personalidade, que diz o seguinte, que o beneficiário do recurso, né, vai ser sempre aquele que recorreu, vai ser sempre aquele que interpôs aquele recurso, tá? Aquele que ficou desgostoso com aquela decisão, aquela decisão judicial, seja ela de primeira, segunda, né, ou terceira instância. Mas enfim, quando ele fala-se dessa personalidade, tá, quer dizer que esse recurso ele vai beneficiar diretamente àquela pessoa, tá? Porém, né, a gente tem que levar em consideração o efeito extensivo dos recursos, tá? Ou seja, esse efeito extensivo dos recursos, ele fala da possibilidade de aproveitamento da decisão pelo corréu. Digamos que no processo exista mais de um réu, né? Existam, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 réus. Enfim, existe mais de um réu, tá? E apenas um desses réus interpôs o recurso, tá? Por essa ideia, por esse efeito, melhor dizendo, extensivo dos recursos, então, se um das pessoas envolvidas, se um dos réus, apenas ele interpõe o recurso, tá? A decisão que foi tomada naquele recurso que foi interposto por esse réu, tá, poderá se estender para outros réus, né? Eu mandei um exemplo para vocês, tá, para que vocês entendam melhor, que diz o seguinte: A e B são réus. A interpõe recurso e este reconhece a inexistência do suposto crime cometido. Se o A interpôs um recurso e o órgão julgador reconheceu, né, deu provimento ao recurso de A e entendeu que ali não houve crime, é óbvio que essa decisão ela será extensiva para B, tá? E B vai se beneficiar dessa decisão. Porque vejam bem, se A e B estão sendo acusados de terem cometido um crime e foram condenados por este crime, A recorre da decisão e a instância que julgou o recurso entende que não houve crime. Se a instância entendeu que não houve crime, então nem A nem B cometeram o crime. Ah, mas só A recorreu. Tá, só A recorreu, mas a decisão entendeu que não houve crime. Então, se não houve o crime, embora o B não tenha recorrido, esta decisão ela também é extensiva para B. Por quê? O órgão julgador entendeu que não houve ali a prática de nenhum crime. Tá bom? Continuando, nós vamos para o princípio da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Da mesma forma que nós falamos lá atrás, né, que o recurso tem que ser um só, né? Aqui, esse princípio, ele está diretamente ligado para as decisões interlocutórias. Como nós já vimos lá atrás, vocês já sabem que são decisões interlocutórias, eu não vou estar explicando de novo, né? Mas, quando se fala de decisão interlocutória, tá? Também aplica-se o princípio da unirrecorribilidade, né? Uma das decisões interlocutórias no processo penal é aquela que admite, aquela decisão que admite um recurso antidistrito. Por exemplo, uma decisão que rejeita a denúncia. O Ministério Público pode interpor um recurso em sentido estrito. Houve uma decisão interlocutória, né? E o Ministério Público ele pode interpor um recurso em sentido estrito. Princípio da voluntariedade, tá? Também aqui tranquilo, né? Diz que o recurso ele é voluntário, ou seja, a parte não pode ser constrangida, não pode ser, ou seja, não pode obrigar. A lei não pode obrigar a parte, né, ou a parte não está obrigada, a sempre recorrer à decisão. Isso é um ato voluntário da parte, tá? Os recursos, na via de regra, eles são voluntários, tá? Então, aquele que tem interesse em recorrer daquela decisão, ele vai decidir se recorre ou não recorre. Por quê? Porque o interesse é dele, é voluntário. Ele não está obrigado a fazer isso, não está obrigado a recorrer da decisão, tá? Tem um conceito que eu passei para você do Júlio Fabrini Mirabete, que ele diz o seguinte: não se pode constranger o acusado ou seu patrono a que use todos os meios que a lei coloque à sua disposição no desdobramento de sua defesa, tá? Então, ele continua: tem assim o acusado certa disponibilidade que a lei marca por prazo que estabelece. Por isso não é possível obrigar-se o defensor dativo a apelar, tá? Então não é uma obrigação apelar-se, não é uma obrigação recorrer de uma decisão. É um ato voluntário da parte, tá? Depois nós temos os requisitos de admissibilidade dos recursos, tá? Temos os primeiros requisitos objetivos de admissibilidade. Cabimento, primeiro, que é analisar se a decisão que foi tomada ali é recorrível, se pode ser recorrível, se eu posso recorrer daquela decisão, e se posso recorrer, qual é o recurso que a lei prevê em relação àquela decisão, tá? Tempestividade, qual é o prazo que a lei, né, determina para recorrer daquela decisão, né? Então vou dar lá um exemplo. Recurso de apelação, 5 dias para interposição do recurso e 8 dias para apresentação das razões de apelação. Então a lei me dá um prazo, eu tenho que apresentar. Se eu não concordo com a decisão e ali o recurso cabível for um recurso de apelação, eu tenho 5 dias para poder apresentar o recurso de apelação. Não adianta eu apresentar no 6º, no 7º, no 8º dia, que o meu recurso vai estar intempestivo ou extemporâneo, que são as palavras que se usam, tá? Então, quando eu falo da tempestividade, é o tempo que se tem, é o prazo que se tem para apresentar o recurso que é necessário em relação àquela determinada decisão. Depois vamos falar da regularidade formal, tá? O recurso ele pode ser interposto por petição ou oralmente, que seriam os termos nos autos, tá? Então, por exemplo, você está lá numa audiência de debates, instrução, interrogatório e julgamento, né? O juiz ele ouviu vítima, ouviu testemunhas, ouviu o réu
o processo foi para os debates, promotor falou, advogado falou, em seguida o juiz decidiu, tomou lá uma decisão. Suponhamos que essa decisão o advogado não concorda, o juiz condenou lá o réu, o advogado não concorda. Ele pode oralmente, tá, apresentar o recurso de apelação. Então, o juiz apresentou a sentença, ele pode pedir a palavra para o juiz e falar: excelência, pela ordem, tendo em vista a respeitável sentença que condenou fulano de tal, as penas tais, a defesa vem interpor recurso de apelação de acordo com o artigo tal do Código de Processo Penal. E assim por diante. Então ele tá oralmente apresentando, interpondo o seu recurso de apelação. Ou ele pode esperar e voltar para o seu escritório, porque ele tem 5 dias, né? Dentro desses 5 dias ele analisar se é interessante ou não interessante apresentar, interpor um recurso de apelação, tá? Depois nós temos a ausência de fatos impeditivos e extintivos, tá? Quais são os fatos impeditivos para apresentar o recurso ou extintivos, tá? A renúncia e a desistência e a deserção, tá? Renúncia. Se após a sentença há um termo de renúncia ao direito de recurso, tá? Então, se há uma renúncia ao direito de recurso, né, ou às vezes no processo as partes fazem acordo, fazem transação e naquela ata já dizem que renunciam à apresentação de qualquer tipo de recurso, tá? Isso é fato impeditivo ou extintivo, né, de apresentação futura de um recurso, tá bom? Depois nós temos os requisitos subjetivos de admissibilidade. Primeiro requisito, legitimidade. Ou seja, a parte que vai interpor recurso tem que ser parte legítima. E como que eu sou parte legítima num recurso? Bom, primeiro, eu tenho que ser aquela parte que se sentiu prejudicada com a decisão. Eu vou ter que fundamentar a decisão que eu estou recorrendo, ou parte daquela decisão, e tem que ser tem que ser alguém que faça parte daquela relação processual e que sofreu um prejuízo, tá? No nosso caso, processo penal. Réu foi sentenciado e não concorda com a decisão contida naquela sentença. Ele é parte interessada porque ele é o réu no processo, né? Ele tem legitimidade porque ele sofreu prejuízo no processo. Agora, o que não pode é o réu, né, foi absolvido e entrar com um recurso. Não tem sentido, né? Ou vice-versa. O juiz condenou e o Ministério Público apresenta recurso. Então não há legitimidade para isso, né? Porque o que o Ministério Público quer no processo? O que ele pediu nas suas alegações no processo? Pediu a condenação, o juiz condenou. Aí ele entra com recurso pedindo absolvição? Vai ver que não tem sentido, né? Ou seja, o réu foi absolvido, o advogado entrou com recurso pedindo a condenação. Também outra coisa que não tem sentido, tá? Depois nós temos o interesse em recorrer, tá? Esse interesse em recorrer, eu já até falei para vocês, tá? Eu tenho que demonstrar, tá, que eu sou aquela parte interessada no processo, né? Eu fui condenado, eu como réu fui condenado, entendo que aquela condenação não foi, digamos assim, correta, não foi justa, e pretendo, né, a reforma daquela decisão, a reforma daquele julgado, tá? Eu não posso, digamos assim, pedir para que uma outra pessoa ingresse com a petição de recurso em meu nome. Aquela pessoa não tem interesse e também não tem legitimidade naquele processo para poder peticionar em meu nome, tá? Em relação a essa primeira parte
dos recursos, é isso, tá? Nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falando de cada recurso, nas nossas próximas aulas, evidentemente, nós vamos falando de cada recurso individualmente, tá bom? Estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês, porventura, venham a ter, tá? Obrigado!